Seguinte, rapaziada, vamos direto ao assunto, vamos falar dessa partida entre Bahia e Palmeiras, vitória surpreendente da equipe baiana. E assim, nem o torcedor mais otimista do Bahia imaginou, né? Que o Bahia fosse vencer esse jogo contra o Palmeiras. Um empatezinho já estava superando as expectativas, hein? E nem o torcedor mais pessimista do Palmeiras imaginou que o Palmeiras perderia. Principalmente após dominar a partida inteira. O Palmeiras ele foi muito melhor que o Bahia no jogo todo. E aí praticamente nos últimos minutos, né, nos acréscimos do jogo, o Bahia consegue fazer um gol ali milagroso. E assim, o primeiro tema que eu quero abordar em relação a esse jogo, rapaziada, é o lance do gol que foi invalidado, né, o gol do Palmeiras. E assim, eu tenho uma opinião muito concreta em relação a isso. Independente se é um rival ou não, porque se fosse o meu time, eu ia estar pé da vida. Então não é porque é um rival que eu vou vir aqui e falar que, beleza, é isso mesmo, tem que anular mesmo. Não, cara. Nesse tipo de lance, onde não dá pra ter certeza que não foi gol. Não tem imagens que comprovem, cara, que a bola não entrou. Beleza, também não dá pra ter certeza que a bola entrou. Assim, a tecnologia do futebol brasileiro, no que diz respeito a câmeras, ainda é bem primária, né? Um lance desse na Premier League, por exemplo, enfim, qualquer campeonato na Europa, cara, no campeonato espanhol, no campeonato alemão, um lance desse teria uma câmera ali em HD na linha do gol para ver direitinho se a bola entrou, se não entrou. Aí você teria certeza. Agora, se você não tem certeza, não tem imagens ali que de fato comprovem que a bola não entrou, e está circulando nas redes sociais uma imagem que parece que a bola entrou sim. Na transmissão ao vivo, né, da Globo, eles colocaram ali uma imagem meio que distorcida, mas nas redes sociais está circulando uma imagem que dá a entender que a bola entrou. Nesse tipo de lance, rapaziada, que você não tem 100% ali de certeza de nada, eu sou sempre pró-gol, cara. Porque o gol, ele é a coisa mais difícil no futebol, né? Geralmente é difícil pra caramba sair gols, principalmente no futebol brasileiro. Você não pode tirar o gol de um time se você não tem certeza. Então, assim, beleza, o Palmeiras é um rival do meu time, ok, mas, cara, poderia ser o meu time também. E eu ia estar querendo que o juiz validasse o gol sim. Não tem prova pra não validar. Então, foi prejudicado. De certo modo, o Palmeiras acabou sendo prejudicado, mas não é pela anulação desse gol que o Palmeiras perdeu, né? Pelo amor de Deus. Não adianta também o torcedor palmeirense ficar se lamentando e achar que perdeu o jogo por causa disso. O Palmeiras, ele perdeu pro próprio Palmeiras, cara. O próprio Palmeiras tirou essa vitória. Primeiro que, cara, perdeu um caminhão de gol, né? Assim, o Arthur, já que o Veiga não estava em campo, o Rony não estava em campo, o Arthur, ele procurou dividir o protagonismo com o Dudu. Os dois procuraram o jogo, foi pra cima e tal, criaram oportunidade. O Zé Rafael fez vários desarmes durante o jogo, fez uma boa partida. E assim, o Palmeiras ele criou. O Palmeiras ele teve domínio do jogo. Mas o último... a finalização, né? O último toque na bola foi uma catástrofe, cara. Ou os caras chutavam torto, ou os caras demoravam 2 anos pra finalizar, né? O Palmeiras, a impressão que dava é que o Palmeiras ele tava tão seguro no jogo, ele tava tão dono de si, dominando a partida, que eles acharam que fariam gol a qualquer momento, a qualquer instante, e realmente parecia isso. Só que o futebol não é assim, rapaziada. O futebol, ou você, cara, mata pela raiz, ou aquilo ali vai tomar proporções e vai te complicar. E foi o que aconteceu. O Palmeiras ele teve amplo domínio no primeiro tempo, o Palmeiras criou oportunidades pelas laterais, criou oportunidade de forma centralizada e não fez. Claro que os desfalques fizeram falta. É óbvio, você não ter ali um jogador de articulação igual o Veiga faz falta. E também a questão da finalização do Veiga, talvez ele seja o melhor finalizador desse time do Palmeiras e um dos melhores do Brasil. Faz muita falta. E aí você não tem também o Rony, perde bastante gol, né? Vamos ser sinceros, mas o Rony também, ele faz os dele.
O Rony, ele abre espaço, ele puxa a marcação. Então, isso daí dificulta um pouco. As ausências que o Palmeiras teve, o Palmeiras jogou praticamente com um time misto nesse jogo. Isso daí dificulta. Mas mesmo assim, o Palmeiras é muito melhor que o Bahia. Mesmo tendo esses desfalques, o Palmeiras, cara, ele tem que entrar em campo contra o Bahia, independente se é lá ou se é em São Paulo, e tem que vencer o jogo. Não tem essa. Um time postulante ao título, um time que vai brigar pelo campeonato, um time que tá na briga, tem que ganhar. Não importa que tá com desfalque ou não. E aí, no segundo tempo, eu achei que o Palmeiras iria amassar o Bahia. Eu achei que o Palmeiras iria encurralar o Bahia. E não foi bem isso que aconteceu. A impressão que deu é que o Palmeiras ficou até meio cansado, né? A impressão que deu é que o Palmeiras não teve aí 10 dias de treinamento, 10 dias de descanso. Pareceu que o Palmeiras estava numa maratona de jogos, né? Errando muito. O Palmeiras se mostrou mais nervoso que o normal. Então, assim, eu faço vários elogios ao Palmeiras aqui no meu canal. Hoje mesmo eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Falando que, por mais que o Luiz Castro não saia do Botafogo, cara, com o Luiz Castro ou sem Luiz Castro, o Palmeiras, na minha opinião, ele é o grande favorito ao título. Pra mim, o Palmeiras ele vai ser campeão. Só que o problema do Palmeiras estava sendo os empates. Empates imperdoáveis, cara. Contra Vasco, contra Santos e contra Bragantino. Assim, esses 3 empates ferraram com o Palmeiras até aqui no campeonato. E agora parece que piorou, cara. Agora parece que os caras cansaram de empatar contra time que tá fazendo um campeonato ali abaixo da média. E agora os caras estão perdendo. Perderam pro Bahia, cara. Um time que tava ali praticamente na zona do rebaixamento. Então não dá. O Abel Ferreira precisa, né, fazer ajustes nesse time. Porque o empate, principalmente contra Vasco e Santos, já é uma catástrofe. Contra o Bragantino, beleza, que o Bragantino, cara, é um time bem montado e tal. Mas você empatar contra Vasco e Santos, você já perdeu ali 4 pontos na competição. Já é algo que depois você tem que buscar correr atrás. E aí você perde pro Bahia, cara. Então, o Palmeiras ele entrega de mão beijada aí 7 pontos na competição. O Palmeiras poderia muito bem estar sobrando na liderança e tá se complicando, cara. Então, por mais que tenha essa questão do gol, que na minha opinião tinha que ser marcado, tinha que ser validado, mas falar que o Palmeiras perdeu por causa disso, aí não, rapaziada. O Palmeiras ele perdeu por culpa do próprio Palmeiras, cara. O Palmeiras ele achou que resolveria a partida na hora que bem entendesse. E futebol não é assim que funciona. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.